Queridos, hoje nós estamos começando uma nova série de pregações aqui no culto de sábado, chamada Tudo Novo. E é uma reflexão expositiva da carta de Paulo aos Efésios. Então você se prepare, porque nos próximos sábados tem caldo grosso, tem exposição bíblica da maior qualidade e você não pode perder. A gente vai passar pelos maiores temas da carta de Paulo aos Efésios e você vai aprender muito. E a minha dica para você é: traga papel e caneta. Em nome de Jesus, traga papel e caneta, porque você vai precisar anotar aquilo que você vai aprender aqui. Bons líderes tomam nota. Então guarde isso com você e sempre que você vier para o culto, traga um papel e uma caneta para que aquilo que Deus falar com você, você não fique só dependendo da sua mente para se lembrar depois. Você tenha notas e você use essas notas depois para ler mais, para investigar mais, enfim. Vai ser muito bom. Então abra aí a sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Nós vamos ler alguns textos aqui. Mas eu gostaria de dar uma pequena introdução sobre essa carta e por que ela é tão importante, por que desse título, Tudo Novo. Em Efésios capítulo 2, nós lemos assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Paulo vai falar para nós, no versículo 5, que Deus nos deu vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. E no versículo 6 do capítulo 2 ele diz: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras vindouras a riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Então Paulo está falando, e ele vai falar isso durante toda a sua carta, de uma ação de Deus que fez novas todas as coisas. E tudo foi feito novo em Cristo Jesus. E a gente até escolheu assim essa imagem, né, do Big Bang e da grande explosão no espaço, que na verdade não é bem do Big Bang, mas dá essa ideia de criação, que em Cristo Jesus todas as coisas estavam sendo recriadas e colocadas de novo no seu projeto inicial, no plano inicial de Deus. E Deus criou todas as coisas. O sorriso de Deus fez o universo todo se organizar, e Deus soprou sobre o mundo, e Ele criou as primeiras ondas, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, e Deus criou a primeira criação. Mas logo depois disso, o homem caiu. E quando o homem caiu e lançou junto abaixo com ele toda a criação de Deus, e toda a criação ficou manchada e caída por causa do pecado. Mas Deus faz novas todas as coisas, e então Jesus Cristo, Deus encarnado, aparece no ano 1, e através da sua morte todas as coisas são reconciliadas nele. Quando Jesus, ele derruba essa separação que havia entre o homem e Deus, o que acontece? Tudo é feito novo. E o livro que nós vamos estudar, a carta de Paulo aos Efésios, vai nos mostrar como que nós somos pessoas novas, que fazemos parte de uma comunidade nova, para trazer à existência uma sociedade nova, um reino novo, o reino de Deus. Então somos novas pessoas, numa nova comunidade, com um novo propósito de fazer o reino de Deus ser estabelecido na terra. Por isso o nome Tudo Novo. E nós vamos passar aqui por algumas verdades que nós encontramos bem no início da carta de Paulo aos Efésios. Então você abriu aí essa carta, nós já vamos ler. Efésios é uma carta fantástica. E eu quero estimular você a, durante essas semanas que se seguem, nos acompanhar na sua leitura bíblica, nas suas devocionais, estudando Efésios. Você vai tirar muito proveito se você fizer isso, porque aí você vai vir já com o texto quente, né? Quando você vier para o culto, você vai ouvir das coisas que você tem estudado, e você vai deixar Deus ter mais tempo para tratar no seu coração através dessas verdades. Então estude Efésios. Efésios é tão denso que era a epístola favorita de João Calvino. E João Calvino foi ninguém mais que o maior teólogo desde o apóstolo Paulo, provavelmente, né? Em 2 anos de igreja.
é fantástica. Alguns dizem que ela é comparável a Romanos no seu arcabouço doutrinário, apesar dela ser muito menor do que Romanos. Ela traz as verdades de modo muito mais elegante, muito mais sublime, sendo, dentro das cartas de Paulo, a carta mais sublime que ele já escreveu. Então, Efésios tem muita riqueza. Só para você ter uma ideia dessa riqueza, eu estava falando com o Guilherme mais cedo hoje, eu falei, rapaz, estou organizando as minhas notas aqui, porque só nos primeiros 3 versículos eu anotei 8 páginas. Fiz 8 páginas de anotações de verdades contidas nesses 3 primeiros versículos. Então, se prepare, porque vem chumbo grosso mesmo. Eu vou ligar o modo escola do discípulo aqui, né? E aí a gente vai explorar um pouco o que esse texto tem para dizer para nós, porque ele vai falar um pouco dessa nova natureza, e ele vai falar um pouco também desse lugar onde nós estamos colocados, que é o próprio Cristo Jesus nas regiões celestiais. Bom, Efésios era uma cidade muito importante. Era uma das capitais do mundo antigo. Era a capital da Ásia, era uma das cidades mais importantes do mundo, tinha mais de 300 mil habitantes naquela época. E ele era corredor do mundo, tudo tinha que passar por Éfeso. A via romana mais importante para as viagens dos exércitos romanos e também das pessoas, as rotas comerciais, todas passavam por Éfeso. Então, Éfeso era uma cidade muito estratégica. Paulo plantou essa igreja na sua 2ª viagem missionária, e depois, na 3ª viagem, ele ficou lá por cerca de 3 anos. É o lugar onde Paulo mais ficou. Durante esses 3 anos, ele ensinava publicamente, ele pregava, ele dava aula numa escola filosófica, a escola de Tirano, que era provavelmente uma escola que a igreja alugou para que Paulo desse aula lá. Então, ele exerceu o ministério por bastante tempo lá. Foi uma das igrejas que mais Paulo escreve com carinho, com saudade. E lá em Éfeso, as pessoas eram muito instruídas. Então, a gente vê que Paulo dava aula numa escola de filosofia lá. Eles eram muito instruídas, mas eram pessoas muito fortemente ligadas ao paganismo. Lá em Éfeso tinha aquilo que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era um templo gigantesco, dedicado à deusa Artemis, ou Diana. Artemis é o nome grego, Diana é o nome romano, mas são a mesma entidade. E lá tinha uma estátua, né, de Artemis, que havia caído do céu, diziam eles. Então as pessoas vinham de todo o mundo, ao redor de todos os lugares, vinham para Éfeso para poder visitar esse templo. Para você ter uma ideia, uma das maiores construções do mundo da época estava em Atenas, não é? Era o Areópago. E o templo de Diana é 4 vezes maior do que o Areópago que havia na Grécia. Então, assim, dá para você imaginar como que essa cidade era envolvida nesse paganismo. Era uma cidade cheia de misticismo também. As pessoas lá, com certeza, adoravam o horóscopo, adoravam entrar no Facebook para descobrir qual é a cor da sua aura, né? Adoravam esse tipo de coisa que a galera faz, né, hoje em dia. Inclusive, as pessoas usavam uma correntinha com alguns feitiços, né, algumas palavras mágicas que eles acreditavam, e andavam com isso pendurado no pescoço, porque eles achavam que isso ia protegê-los de alguma coisa, tipo fitinha no punho. Não é? Então, o pessoal de Éfeso adorava essas coisas. Tanto é que quando Paulo prega a mensagem do evangelho lá em Éfeso, e as pessoas vão se convertendo, uma das coisas mais fantásticas acontece. As pessoas que vinham do paganismo pegaram todos os seus livros de encantamento, livros de feitiços e outros objetos mais, e eles queimam isso em praça pública. Eles começam a tirar os seus livros de feitiçaria e de misticismo numa grande fogueira, a gente lê sobre isso em Atos. E isso causa um alvoroço na cidade, porque isso desestabiliza a economia. Como essa era uma cidade de muito turismo religioso, então havia muita venda de artefatos, né, de imagens de Diana, e cordãozinho, e fitinha, e essas coisas todas. E quando as pessoas começam a se converter, elas começam a sair disso. E aí, então, aqueles artífices, os artesãos que faziam essas coisas, queriam processar Paulo e expulsá-lo da cidade, porque ele estava realmente desestabilizando até a economia da cidade
com a igreja ali. Então, é uma cidade muito importante, ela também era estratégica para a plantação de outras igrejas. Todas as igrejas da província da Ásia foram plantadas a partir de Éfeso. Então, Hierápolis, Filadélfia, Colossos, Esmirna, todas essas saíram praticamente da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso teve célebres pastores. O apóstolo Paulo, como eu falei, ficou lá bastante tempo e pastoreou essa igreja. Depois, aquele que era o discípulo do apóstolo Paulo, Timóteo, também ficou lá e pastoreou essa igreja por bastante tempo. Depois de Timóteo, João, o apóstolo João, ele volta do seu exílio e ele fica ali. E ele é pastor também da igreja de Éfeso. E João escreveu lá de Éfeso o seu evangelho e escreveu mais 3 cartas. E foi lá que Maria, mãe de Jesus, também faleceu. Ela ficou lá e João cuidou de Maria até os últimos anos da sua vida, lá em Éfeso. Então, Éfeso está no centro do Evangelho. Éfeso está no centro da história. E essa mensagem, ela é muito importante para nós, ainda hoje. Ela foi escrita por Paulo a partir da prisão de Roma. Depois que Paulo saiu de Éfeso, depois na sua 3ª viagem missionária, ele vai para Cesareia, e em Cesareia ele é preso. Ele fica 2 anos preso em Cesareia, depois ele vai para Roma e fica mais 2 anos preso em Roma. E é lá de Roma que ele escreve, então, para essa igreja aqui de Éfeso. Beleza, gente? Nós vamos olhar para os versículos 1 e 2. Então, eu acho que nós talvez já tenhamos aqui o versículo 1 e 2, senão daqui a pouco vai aparecer para você. Mas se você ainda não abriu, Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2. Nós lemos assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Efésios 1, 1. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o versículo 2. Então vamos voltar lá e vamos ler juntos o primeiro versículo? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, essa é a tua palavra. Nós nos humilhamos diante do Senhor e pedimos, ó Pai, que o Senhor ilumine a tua palavra aos nossos corações e às nossas mentes, para que nós possamos entender realidades profundas e poderosas nesse trecho das Sagradas Escrituras. A nossa expectativa está completamente no Senhor, não está no homem, não está na sabedoria humana, a nossa expectativa está em Ti. Faz, ó Deus, aquilo que lhe aprouver, honrando a Cristo Jesus e revelando a Ele aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, nós começamos lendo o nome da pessoa que escreveu Efésios. Então você nunca mais vai esquecer que quem escreveu Efésios, quem escreveu Efésios, vai cair na prova, anota. Paulo escreveu essa carta e essa é uma autoria declarada. Alguns livros da Bíblia nós não temos a autoria declarada. A autoria muitas vezes ela é omitida, então nós temos que levantar outros dados internos e externos para sabermos quem é que escreveu. Não é o caso de Efésios. Paulo tem uma autoria declarada. E na história da igreja, nenhum pai da igreja questionou a autoria paulina, como já se questionou a autoria paulina de Hebreus ou de outras cartas do apóstolo Paulo. Dessa não. É um consenso praticamente de que a linguagem é paulina, os temas são paulinos, a escrita é paulina e a autoria declarada nos leva a crer então que nós estamos falando de Paulo. Nós estamos falando de Paulo, que havia sido um assassino, que havia sido um terrorista para o povo cristão, que havia lançado pessoas na prisão, uma pessoa que havia sido o opositor da igreja por muitos anos e tinha perseguido a igreja, lançando cristãos na cadeia. Este Paulo é o Paulo que escreve essa carta. É uma pessoa que vai falar da graça de Deus, mas vai falar também a partir da sua experiência, que foi alguém que foi amado por Deus
mesmo sendo inimigo de Deus. É por isso que esses temas são tão ricos para Paulo, por isso que Paulo fala tanto sobre a graça. Por quê? Porque ele provou dessa graça. O fato de ele começar dizendo Paulo e se apresentando à igreja é um ato de coragem da parte dele, é um ato de confiança na graça de Deus. Por quê? Eu acho fantástico como que Paulo era reconhecido como um líder na igreja. Imagina Paulo visitando a igreja de Antioquia da Síria. E aí ele se levantando como um líder lá. E algumas pessoas olhando e falando assim, esse cara, não sei não. Até ontem ele perseguia gente, até ontem ele lançava as pessoas na prisão. Não, você não sabe? Ele mandou prender meu pai, nunca mais vi meu pai. Não, mandou prender seu pai? Mandou matar o meu tio. Imagina como seria para você se submeter e se sujeitar a um apóstolo que perseguiu e talvez mandou matar sua família. Quando Paulo declara a sua autoria e começa a escrever uma carta para a igreja para falar que tudo agora é novo, ele é o maior exemplo daquilo que ele está pregando. Nós sempre seremos os maiores exemplos daquilo que nós pregamos. Por isso que é tão importante nós crescermos na compreensão da graça de Jesus. Nós nos lembrarmos de quem nós éramos e do porquê que nós estamos aqui. Porque nada nunca vai ser maior do que a obra de Jesus, a obra de Deus em Cristo Jesus, que nos uniu com Ele. Tudo aquilo que nós fazemos a partir da graça. E Paulo escreve essa carta a partir da sua experiência com a graça de Jesus. Bom, o texto diz Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. O que quer dizer isso? A palavra apóstolo quer dizer aquele que é enviado com autoridade. Com autoridade para representar aquele que o envia. Então, um apóstolo era alguém enviado por Deus com autoridade para falar a partir da vontade de Deus. Essa autoridade é uma autoridade que nós não temos hoje. Cuidado com isso. Beira, usando as palavras do Antônio Carlos Costa, beira a canalice alguém se levantar com essa autoridade hoje. Dizer, eu sou um apóstolo de Cristo Jesus com as mesmas credenciais do que aqueles apóstolos. O que eu não estou dizendo, que não existem apóstolos hoje. Não estou dizendo isso. Eu acho que o ministério quíntuplo Deus deu à igreja, então nós temos hoje algo que nós poderíamos assemelhar aos apóstolos, mas são missionários enviados por Deus para pregar a palavra e têm autoridade para pregar essa palavra, conferida também por Deus e assimilado pela igreja. Eu acho que existe isso, mas apóstolo como estes apóstolos aqui, com essa autoridade, não existem mais. Então Paulo, ele faz uma afirmação, ele começa a sua carta fazendo uma afirmação de autoridade. Quais eram as credenciais de um apóstolo no Novo Testamento? Paulo fala sobre isso em Gálatas, fala sobre isso em 1 Tessalonicenses, fala sobre isso em 1 Coríntios, mas nós podemos saber que 3 eram as características dos apóstolos do Novo Testamento. Primeiro, você precisava ter visto Jesus ressuscitado. E Paulo viu Jesus ressuscitado lá na estrada de Damasco. Segundo, você precisava ser comissionado por Deus e reconhecido pelos apóstolos. Então você precisava ter sido enviado pelo Senhor Jesus e ter validação dos outros apóstolos, o que Paulo também tinha. Jesus o comissionou a pregar o evangelho e ele foi reconhecido pelos outros apóstolos. E em terceiro lugar, e talvez mais relevante para nós, era a operação de sinais e maravilhas, a operação de milagres. Paulo fala sobre essas credenciais. Eu não estive entre vocês com sabedoria humana, mas na demonstração do poder de Deus. Os apóstolos realizavam milagres, sinais e maravilhas. Era como se Deus validasse a mensagem que eles pregavam através das coisas que aconteciam enquanto eles pregavam, porque o evangelho estava se expandindo, então precisava de uma operação de milagres muito grande. Então eles eram validados pela operação de milagres e maravilhas. Essas eram as credenciais para um apóstolo. Agora, ele diz, apóstolo de Cristo Jesus. Pense nisso por um pouco. Apóstolo de Cristo Jesus. Apóstolo de Cristo Jesus. Essa é uma afirmação que Paulo faz acerca de si mesmo. Também dizendo, eu pertenço a Ele. Aquilo que eu faço é pela vontade dEle, por causa dEle, porque eu sou propriedade dEle.
Eu fui comissionado por essa obra, por isso eu sou apóstolo, mas eu sou de Cristo Jesus. Eu sou um apóstolo não da igreja, eu sou apóstolo não de uma causa, eu pertenço a Deus. Tanto pessoalmente como no meu ministério, eu me defino em Cristo Jesus, porque eu pertenço a Cristo Jesus. Eu não sou da minha cultura, eu não sou do meu tempo, eu não sou da minha cidade, antes de todas essas coisas. Eu pertenço a Cristo Jesus, a Jesus, o ungido de Deus. Essa é uma afirmação de quem se lançou em Deus, de quem se entende como propriedade divina, de quem foi comprado pelo sangue de Jesus, e que faz tudo, não por causa das pessoas, não por causa da causa, mas porque pertence a Cristo Jesus. E aí deixa eu perguntar para você, você tem crescido nessa compreensão de que você pertence a Cristo Jesus? O seu coração está cada vez mais inclinado a Ele, cada vez mais inclinado, cada vez mais apaixonado, a ponto de você dizer, eu pertenço a Ele, eu sou o que sou por causa dEle, o meu ministério é para Ele, a minha vida é para Ele, os meus dons são para Ele, as minhas orações são para Ele, as minhas afeições são dEle, o que eu vou decidir fazer com a minha vida, se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu vou para frente, se eu vou para trás, todos os meus planos, todos os meus sonhos estão diante dEle, porque eu sou um apóstolo de Cristo Jesus, a minha vida pertence a Ele. Então eu não preciso mais ficar desesperado sobre qual rumo eu vou dar para a minha vida, porque minha vida é dEle. Eu sou propriedade dEle. O meu ministério ninguém pode tirá-lo de mim, porque ele não é meu, é dEle. Tudo aquilo que eu faço para Ele. Se você lidera um pequeno grupo, se você faz o que quer que seja, da tarefa mais reconhecida à menos reconhecida, daquela que exige mais preparo, até aquela que não exige nenhum preparo, tudo o que você faz é para Cristo Jesus, jamais se esqueça disso. Porque quando você se achar, não um ministro de Cristo Jesus, mas um ministro da igreja, primeira igreja batista, isso não vale o seu sangue, o seu suor. Aquilo que você faz para Ele, porque você é dEle. Por isso, jamais deixe algo que Deus te chamou para fazer. Jamais abandone aquilo que Deus te deu como ministério e vocação. Sabe por quê? Porque é dEle e é para Ele. Não é para mim, não é para a igreja, não é para as pessoas. É para Ele. Paulo sabia disso. Eu imagino que Paulo, se nós temos razões para desistir, quanto mais não teve o apóstolo Paulo? Quanto mais oposição ele não enfrentou? Quanto mais críticas ele não enfrentou? Escassez, apanhava, derramava o próprio sangue, apanhou tanto que acharam que ele tinha morrido e foram embora, mas ele não tinha morrido. Bom, não vou entrar nesse assunto, mas qual é a sua razão para desistir? Qual é a sua razão para tirar o pé do acelerador? O que você está fazendo? Você está fazendo para quem? A quem pertence o seu ser? A quem pertence o seu coração? Paulo diz, eu sou apóstolo de Cristo Jesus. Apóstolo de Cristo Jesus, eu pertenço a Ele. Por isso que ele escreve com tanta autoridade, com tanta propriedade, porque ele não está falando a partir de si. E o poder que nós, através do qual nós nos movemos, está diretamente ligado a essa realidade que nós pertencemos a Cristo Jesus. Ele é dono de tudo. Ele é Senhor de tudo. Ele é digno de tudo. É para Ele. Em nome de Jesus, que se levante entre nós um exército de servos, um exército de discípulos de Jesus, que podem bater no peito e dizer, eu sou o que sou por causa dEle. Porque no último dia, quando você chegar no céu, não será sobre aquilo que você fez, mas será sobre o quanto você o ama. Sucesso na vida de um cristão é medido pelo crescimento do seu amor por Cristo Jesus, não por aquilo que você faz. Você se deleita mais nele, você está mais apaixonado por Jesus do que quando você começou.
se você está amando mais a Jesus, se você está pertencendo mais a Ele cada vez mais, isso significa que você está prosperando na sua vida cristã. Mas não me importa quantos pequenos grupos você pode chegar a liderar, se o seu amor por Cristo está definhando. Se o seu sentimento de posse a Jesus está definhando, está decrescendo. Então isso é uma derrota, não importa o que você faça, o tamanho das coisas que você lidere. Tudo é sobre Cristo. Ele diz, eu sou apóstolo de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, não é nome e sobrenome. Jesus significa o Senhor é salvação. Cristo é uma palavra grega, similar à palavra Messias no hebraico. As duas significam ungido. Jesus Cristo é o ungido de Deus. É a salvação que foi dada aos homens por parte de Deus. E quando você pensa em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, eu quero que você pare por um momento e você sinta o peso deste nome, Jesus Cristo. A salvação de Deus, aquele que foi ungido pelo Pai, de maneira especial, e aí só existe um ungido, não existem vários ungidos, como Jesus, só existe Ele. É claro que nós temos a unção do Espírito Santo, nós temos a unção do Santo, mas não é essa unção de Cristo Jesus. Você dizer que você pertence a Cristo Jesus é algo muito sério. É algo muito sério. Mas ele continua. Apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. O que quer dizer isso? Significa que não foi nenhum homem que disse que Paulo deveria ser um apóstolo. Paulo está dizendo, foi o próprio Deus que me comissionou. A palavra vontade é a mesma palavra por desejo divino. E às vezes a gente fala da vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para a minha vida, como se a vontade fosse algo muito impositivo, muito impessoal, né? Muito um ato soberano de Deus, um destino que você deve cumprir. Mas eu quero que você olhe por outro ângulo. Eu quero que você olhe para você mesmo e você veja os olhos de Deus sobre você. Existe um desejo divino sobre você. Existe um propósito que o seu Pai já designou para você. E quando você age de acordo com esse propósito, Deus faz com que a sua vida prospere, que você alcance todas as outras coisas que você gostaria de alcançar. Tem um cristão do passado que dizia assim, mire o céu e você ganhará a terra. Mas mire na terra e você vai perder todas as coisas, tanto o céu como a terra. Mire no desejo do seu Pai, você vai cumprir este desejo, você foi feito novo, tudo foi feito novo para que eu ande agora em direção a Deus e através disso a minha vida vai ter sentido. Mire nisso e você vai conseguir, você vai ganhar todas as outras coisas que Deus já designou para você. A sua família, a sua realização pessoal, o seu propósito, a alegria, todas essas coisas. O próprio Jesus nos prometeu quando nós buscarmos o seu reino acima de todas as coisas. No entanto, se você se esquece de que há um desejo, uma vontade de Deus envolvida na sua vida, você tenta fazer o seu propósito através de si mesmo, você se perde. E você perde todas as coisas. Você não vai chegar em lugar nenhum. Existe uma vontade de Deus sobre você, um desejo divino, um propósito que Ele já estabeleceu desde antes da fundação do mundo. Nesse sentido, a igreja, ela é uma comunidade apostólica. É uma comunidade apostólica. Por quê? Porque ela está debaixo da autoridade dos apóstolos. Isso é muito interessante. Porque eu acabei de dizer que não existem mais apóstolos como estes apóstolos hoje em dia. E como é que então nós devemos ser uma comunidade apostólica se nós não temos apóstolos? Nós não temos apóstolos, mas nós temos a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos está aqui. E é por isso que é tão importante que se pregue a palavra de Deus exaustivamente e expositivamente. Porque é só assim que nós conseguiremos extrair aqueles que eram os ensinos apostólicos para que a gente viva de acordo com eles. Por isso que a gente não deve ficar pregando outra coisa ou falando de outra coisa, mas nós somos uma comunidade que vive debaixo da autoridade apostólica.
Por isso é preciso olhar para as Escrituras. É por isso que nós estamos fazendo agora uma série expositiva, porque nós podemos levantar temas e falar sobre o que as pessoas querem ouvir. Podemos fazer várias coisas. Mas o que eu tenho visto é gente definhando na sua fé, gente se tornando miserável, gente vivendo debaixo do jugo de pecado porque não conhece a palavra, porque deixou de ser uma comunidade apostólica, porque não sabe as bases elementares da sua fé, não conhece. Eu vejo pregadores de meia idade aí, em crise ao redor do Brasil e do mundo, querendo entreter bodes ao invés de alimentar ovelhas, querendo ser aceitos, querendo mais likes, querendo mais projeção, quando na verdade, eles estão perdendo a autoridade. Estão perdendo a autoridade. Porque nós só temos autoridade à medida que nós permanecemos na palavra. Nós só temos autoridade à medida que nós permanecemos na palavra. A minha autoridade não é uma autoridade apostólica. Você não tem que se submeter moralmente e eticamente àquilo que eu falo. Você tem que se submeter moralmente e eticamente ao que está na palavra. Porque nós somos uma comunidade apostólica. Depois disso, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, você vai sair daqui tentando decorar esse versículo, então, vamos comigo. Aos santos. Santos. A palavra aqui é hagios. O que é isso? Quando a gente fala em santo, é uma linguagem até nova para quem é do protestantismo, né? A gente fala em santo, a gente pensa no São fulano de tal, na Santa fulana de tal, na Santa Clara, que está por algum lugar aí. Mas essa é a ideia de que a gente tem de santo, né? De um cara que viveu e morreu, e depois que ele morreu, ele é considerado para ser canonizado, né? Então, ele fez alguma coisa assim muito fantástica durante a vida dele, então ele é canonizado e se torna um santo. Mas não é desse santo que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre aqueles que foram separados, diga separado. Santo quer dizer separado por Deus para cumprir um propósito. E a igreja, então, de acordo com isso, é uma comunidade de gente que foi separada por Deus. Quando todas as coisas foram feitas novas em Cristo Jesus, Deus separou você para que você cumprisse um propósito dado por Ele. Aos santos, aqueles que foram separados por Deus, para revelar ao mundo, né, a glória e o caráter do seu Salvador. Assim como Abraão foi tirado do meio da sua parentela, ele foi sacado, e aí ele recebeu uma visitação, um propósito divino, para revelar o caráter e a bondade de Deus ao mundo. Assim também nós fomos escolhidos e fomos incorporados a este Israel, para manifestar as gloriosas riquezas da graça do nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo. Isso é uma comunidade de santos. É uma comunidade de gente que foi separada por Deus para um propósito. Mas nós vamos além. Outras versões trazem a construção diferente do que esse texto. Como a NVI não. A Almeida, que traz aos santos em Éfeso que são fiéis. O que isso quer dizer para nós? Aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Fala que nós parece que estamos em dois lugares ao mesmo tempo, né? Nós estamos em Cristo e em Éfeso. Aos santos que são fiéis. A palavra fiéis é derivativa da palavra fé, que é pistes, no Novo Testamento. E ela tem duas conotações. A primeira é a fé daquilo que você crê, daquilo que você concorda mentalmente. Não, eu acredito em algo. Então isso é fé. Você precisa de fé para crer. Isso faz parte. Mas o segundo sentido de fé é lealdade. Se eu ajo de acordo com aquilo que eu afirmo acreditar. Então, por exemplo, se eu falasse, isso não é verdade, mas se eu falasse assim, gente, a igreja está pegando fogo, e saísse correndo, o que você ia fazer? Primeiro você ia achar que eu sou louco, depois você ia olhar, não, os detectores de fumaça aqui, as coisas, nada apitou, não teve nenhum alarme, não estou vendo fogo, o cara é louco.
É isso que você faria, porque não existem evidências externas daquilo que eu estou falando. Mas se eu falasse, gente, a igreja está pegando fogo, e você olhasse, e você visse essa cortina começando a pegar fogo, agora você tem evidências daquilo que eu estou falando, aí você acreditaria em mim. Então, estes fiéis que estavam em Éfeso, não eram só pessoas que criam em Jesus, que afirmavam que Jesus era o Filho de Deus, ou eles faziam asserção mental àquelas coisas, às realidades do Evangelho, mas eles viviam de acordo com essas realidades. E esse é o nosso chamado também, porque fé é lealdade. Fé é lealdade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem lealdade, sem vida no altar, sem uma vida comprometida àquilo que você diz crer, é impossível agradar a Deus. Só que estes santos e fiéis, que estão em Cristo Jesus, estão em Éfeso. Aos santos que estão em Éfeso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer para nós que essa comunidade, ela está situada no mundo. Éfeso era um lugar difícil para um cristão. Havia muito paganismo, como nós falamos, muitos cultos a deuses diferentes, muita imoralidade sexual, como era característica também dessas cidades no mundo antigo. Haviam muitos descrentes, haviam muitos opositores do evangelho, mas eles estavam em Éfeso. E Paulo nunca falou para que os cristãos saíssem de Éfeso. Qual é o impacto, me diga, de santos vivendo numa cidade? Aos santos que estão em Éfeso. Qual é o impacto disso? Veja bem, nós dizemos assim, nós somos noiva de Cristo. Nós temos o Espírito Santo de Deus vivendo dentro de nós. Nós somos o corpo, os pés e as mãos do próprio Senhor Jesus. Nós somos nova criação, nós nascemos de novo. E ainda assim, qual é o impacto disso na cidade? Quando Paulo diz aos santos que estão em Éfeso, ele está dizendo que existe uma comunidade completamente transformada, incrustada no meio dessa cidade. E por causa disso, alguma mudança deve acontecer. Deve ser natural, porque existe um povo inteiramente diferente no meio da cidade. Que impacto isso traz sobre uma cidade? Que impacto nós devemos trazer sobre a nossa própria cidade? Se Paulo escrevesse para nós, aos santos, a estes que são cheios do poder de Deus, comprados e lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que estão no meio de Campo Grande, que tipo de cidade essa cidade vai se tornar? Nós temos, segundo dados do IBGE, 45 milhões de cristãos evangélicos no país. Nós temos mais pessoas do que todos os movimentos sociais somados. E ainda assim, qual é a diferença que 45 milhões de cristãos fazem num país com os dos maiores índices de violência urbana, com os maiores índices de prostituição, os menores índices de educação? Existem santos em Campo Grande? Existem santos no Brasil, como havia santos e separados em Éfeso? Que tipo de diferença isso traz na comunidade, como trouxe em Éfeso, como nós vimos no começo? Onde as pessoas saíam do paganismo e mudaram a cara da cidade porque se encontraram com Jesus. Existem santos aqui. Essa é uma comunidade dos santos no mundo. É uma comunidade de santos e fiéis no mundo. Ser santo também significa ser parecido com Cristo Jesus. E se Deus fez tudo novo na sua vida, significa que você tem um novo modelo de humanidade. O seu modelo é Cristo Jesus. O seu modelo não é o seu pastor, não é o seu melhor amigo, não é a pessoa que está em alta na internet. O seu modelo de vida é Jesus Cristo. E se você for levar a sério o modelo de vida de Jesus Cristo, você também vai ter que fazer uma opção radical para viver no meio daquelas pessoas que são necessitadas. Você vai viver no meio das pessoas que têm necessidade, no meio dos que choram, porque era assim que Jesus vivia. Jesus estava extremamente engajado no espaço público, andando com as pessoas que tinham necessidade. E se você for ser santo, se você for ser parecido com Jesus, a tua vida tem que apontar para o mesmo sentido. E é desse tipo de santo que eu estou falando, que está vivendo no meio de Éfeso. Gente que está inteiramente interessado em causar mudança social.
Gente que está comprometido em trazer esperança para as pessoas. Gente que está comprometido em ser a imagem de Jesus. E ser a imagem de Jesus significa que nós não vamos aceitar a violação de outro ser humano. Que nós vamos nos levantar contra todas as pessoas que oprimem as pessoas. Sejam elas do Estado ou de qualquer outro lugar, ou de qualquer outra fonte. Nós vamos nos levantar contra a opressão. Nós vamos nos levantar contra todo o mal, contra toda a maldade feita pelo homem contra o homem. Porque nós somos santos, separados e somos a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Amém? E então, ele diz aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, pode passar? A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. E eu vou parar por aqui. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Preste atenção, graça e paz é uma saudação bastante comum de Paulo, principalmente. Graça e paz. Ele faz a junção de duas expressões que eram presentes nos dois mundos aos quais ele escrevia. A primeira, graça. Graça era a saudação para os romanos, ou para os gentios. E paz era uma saudação bastante peculiar dos judeus, do shalom. Então ele une essas duas coisas porque ele está falando com o público que vem desses dois backgrounds. Está falando com gentios e está falando com judeus, mas vai muito além disso. Vocês precisam ver a exposição de Martin Lloyd Jones sobre esse tema, ou do John Stott, são fantásticos. Graça tem que vir antes de paz, porque não existe paz sem graça. Paz não é a paz de espírito, ou um tipo de estado mental em que você, não, eu estou em paz, estou calmo. Né? Fulano está em paz. Não é dessa paz que ele está falando. Paz aqui é que onde havia inimizade, agora há paz. É mais ou menos o sentido de que teve briga, e duas pessoas saíram no tapa, mas depois elas se reconciliaram e apertaram as mãos. É isso. É a paz que há depois da resolução de um conflito. E de que paz ele está falando? Da paz que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. A paz de Romanos capítulo 5, que agora reconciliados por meio de Cristo, temos paz com Deus, porque antes o homem estava em inimizade com Deus. O ser humano nasce com uma disposição natural para odiar a Deus. É assim que nós nascemos. Nós nascemos alheios a Deus. Nós nascemos separados de Deus, com uma disposição para odiá-lo. Mas em Cristo Jesus tudo foi feito novo, e por causa da graça de Deus existe paz. Porque essa paz não está centrada naquilo que você faz, mas está centrada naquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Deus estendeu a mão para nós em Cristo Jesus. Deus veio ao nosso encontro, Deus nos abraçou primeiro, e por causa desse abraço divino nós podemos ter paz com Deus, e por causa da paz com Deus nós podemos ter todas as outras coisas, como nós vamos ver mais à frente. Nós temos todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por quê? Por causa da graça. Isso não é uma saudação simples, gente. Isso é uma oração que Paulo está fazendo. A vocês, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está em Efésios todo, ele começa a falar, aí ele começa a orar, aí ele para, ele fala de novo, aí ele volta a orar, e ele está cheio de Jesus Cristo. Ele está cheio de Jesus Cristo. Em 2 versículos ele fala Jesus Cristo 3 vezes. Você percebeu isso? Como que ele está cheio de Jesus? Ele fala, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A vocês graça e parte da paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está cheio de Jesus. Como é maravilhoso quando a gente encontra alguém que está cheio de Jesus, porque ele declara palavras de bênção sobre nós. E quando nós estamos cheios de Jesus, nós declaramos palavras de bênção sobre os outros. Você pode falar assim, mas por que ele está orando pedindo graça e paz, se os cristãos já têm graça e paz? Porque se encontraram com Jesus. Não, ele está falando de uma medida maior, ele está falando de uma revelação maior da graça e da paz. Eu me lembro de uma vez que eu estava buscando a Deus e orando muito, e jejuando por bastante tempo, e eu estava buscando a Deus, eu queria ter uma experiência forte com o Espírito Santo, e no dia que isso aconteceu, e que eu estava lá no meu quarto, e o Espírito Santo me visitou,
Eu achei, sei lá, que o Espírito Santo ia me contar assim, tipo, se Adão tinha umbigo, isso não é uma grande dúvida, mas eu achei que, sei lá, ele ia desatar o 7º selo, e eu ia ver os 4 seres viventes, ia ser um negócio assim, completamente esdrúxulo, né? Sei lá, ele vai me falar, vai me mostrar o início de tudo, não sei, eu achava que Deus ia me revelar um negócio assim, que eu nunca tinha ouvido ou visto. Mas sabe o que foi mais marcante naquela noite, quando o Espírito Santo me visitou? Que eu me senti tão amado, mas tão amado, mas tão amado, que eu não conseguia parar de chorar. Eu falei, ele me ama, mas ele não pode me amar, mas meu Deus, é muito amor, é muito amor, é muito amor. E Deus começou a abrir o meu coração como se fossem camadas de entendimento. Não sobre a origem do universo, sobre o quanto eu sou amado. Era como se o próprio Espírito Santo estivesse dizendo isso que Paulo está dizendo aos Efésios. A vocês, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês uma nova compreensão da graça, porque isso é o que vocês precisam. A vocês uma porção maior da graça e da paz de Deus, porque quando vocês provarem isso, vocês vão causar uma mudança radical onde vocês vivem. E tudo que foi novo em vocês será ministrado àqueles que estão perto de vocês. E tudo aquilo que foi feito novo em vocês também vai ser feito naqueles que estão perto de vocês. A vocês, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu converso com alguns de vocês, essa é a minha oração. Talvez você ache que você precise de alguma coisa que você ainda não recebeu. Talvez você fale assim, não, mas pastor, é que você não conhece meu problema, eu preciso realmente de uma resposta. Eu tenho um deadline para cumprir, eu preciso decidir a minha vida, eu não sei se eu caso, se eu não caso, eu tenho problemas mais objetivos. Mas a questão é a mesma, você acha que você precisa de algo que você ainda não tem. E eu estou aqui para te dizer o que você precisa é de uma compreensão maior daquilo que você já recebeu. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, ore por isso. Peça para que Deus faça cair as escamas dos seus olhos para que você conheça esses novos níveis de graça e de paz que vão transformar a sua vida. Amém? A vocês, graça e paz, da parte de quem? De Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agora, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Deus, o nosso Pai. Diga, Deus, meu Pai. Diga de novo, Deus, meu Pai. E eu vou falar uma heresia aqui. Vocês vão me perdoar. Mas não é tão heresia assim. A igreja é a comunidade que deixou de se relacionar com Deus para se relacionar com o Pai. Que, by the way, é Deus. A igreja é a comunidade que deixou de se relacionar com Deus para se relacionar com um Pai. Pai é o nome cristão para Deus. Entendeu? Isso é tão lindo, cara. Isso é tão maravilhoso. Que quando a palavra de Deus diz para a gente se aproximar do trono da graça com ousadia, aí você vê as imagens do trono de Deus no Antigo Testamento e lá em Apocalipse, que das bases do trono de Deus sai fumaça, e sai uma luz e tal, e você fala assim, cara, como que eu vou me aproximar do trono desse Deus? Quando nós lemos lá em Apocalipse que na ira do Cordeiro, todos os capitães do mundo, quando a ira do Cordeiro for derramada, eles vão clamar para que as montanhas caiam em cima deles, para que eles escapem da ira do Cordeiro. Você fala, cara, como é que eu vou me aproximar desse Deus? Não, peraí. Ele não é só Deus, Ele é o seu Pai. Aproxime-se do seu Pai, porque Pai é o nome cristão para Deus. Quando você vê essas duas palavras juntas no grego, né? Theos, Patros, Deus, Pai. Isso é maravilhoso, isso muda tudo. Ele é o seu Pai.
Ele te conhece, Ele te ama. Ele sabe o que você precisa, Ele é o seu Pai. E se nós que somos maus sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não dará o Espírito Santo a todos aqueles que o pedirem. Ele é o seu Pai. A igreja naquela época tinha uma dificuldade tremenda com muitos deuses, com politeísmo, com paganismo. E é por isso que ele conclui dizendo: a vocês graça da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E se você tem algum problema com a divindade de Jesus, esse texto vai te dar problema, porque ele está dizendo que graça e paz fluem de Deus e de Jesus Cristo. De Deus e de Jesus Cristo. Jesus Cristo não pode ser uma criatura de Deus, ele tem que ser Deus, porque existe graça e paz emanando do Pai e dele. Paz e do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe bênção na sua vida sem o amém de Jesus. Mas além disso ainda, Deus é o nosso Pai e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso nos coloca numa posição de co-herdeiros com Cristo. Jesus é nosso irmão. Jesus é o nosso irmão. Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso irmão. E Jesus é Senhor. A palavra Senhor, a palavra Kyrios, Senhor sobre tudo. Essa palavra no Antigo Testamento era usada para descrever ao Pai. Mas aqui Paulo usa a palavra usada para descrever o Pai, para descrever o Filho, dizendo que o Filho é tão Deus quanto o Pai. E ainda assim é seu irmão. Todas as riquezas, todo o poder, toda a autoridade, todos os tesouros dessa terra e da eternidade foram colocados debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Ele é Senhor sobre tudo e é seu irmão. Imagine os irmãos de José quando chegaram no Egito e estavam mortos de fome, com as suas famílias mortas de fome, seus animais mortos de fome. Imagina quando eles descobrem que o Senhor de todo o Egito, de todos os grãos, era irmão deles. É meu irmão. Eu tenho tudo. O meu Pai é Senhor de tudo. E todas as coisas das quais o meu Pai é Senhor estão não debaixo de um administrador, de uma pessoa que não me ama, mas estão debaixo do senhorio daquele que me amou e morreu por mim. Não só o meu Pai me ama, mas o meu irmão mais velho, aquele que detém todo o poder e autoridade, ele abandonou tudo para me encontrar. Então toda a graça que eu preciso, toda a paz que eu preciso, vem do meu Pai, vem do meu irmão mais velho. Existe graça sobre você, e não existe ninguém mais poderoso do que o seu pai, do que o seu irmão mais velho, que possam impedir que você seja abençoado. Não existe ninguém que possa dizer para você que você está em condenação. Se Cristo te libertar, verdadeiramente você vai ser livre, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Isso é algo que, conforme você se debruça no texto bíblico, o Espírito Santo vai iluminando seu entendimento, você vai entendendo, isso vai transformando você. Isso vai te tirando do meio desse lamaçal, esse buraco negro de ansiedade. E aí você vai entender que você está em Éfeso, mas você está em Cristo Jesus. Você está aqui em Campo Grande, mas você está em Cristo Jesus. Você está na faculdade de medicina, mas você está em Cristo Jesus. Porque não são estes lugares que te definem, mas Cristo Jesus. Não interessa se a sua família está indo de mal a pior, você está em Cristo Jesus, você está guardado, existe graça e paz sobre você, da parte de Deus, que é seu Pai, e do seu irmão mais velho, que é Senhor de tudo. Deus fez tudo novo e te deu.
Ele fez novas todas as coisas de presente para você, para a glória dele. Mas você é beneficiário de tudo isso. E aí às vezes você pode dizer assim, puxa, mas eu tô até meio culpado, né? Porque Deus me faz todas essas coisas, me abençoa e tudo, mas eu não tenho agradado a Deus. Eu não tenho vivido uma vida que agrada ao Senhor. Essa expressão, nosso Pai, e Pai também de nosso Senhor Jesus Cristo, me revela uma coisa que eu tenho crescido na compreensão, principalmente depois que eu virei pai. Que assim, você quer arrumar problema com uma pessoa que tem um filho? É só você destratar o filho dessa pessoa. É ou não é verdade? Pai é meio assim. Agora, você quer agradar alguém? Agrade o filho. Os pais vão te adorar. Vocês, inclusive, que estão aí atrás de namorada e tal, não é o coração da namorada que vocês têm que ganhar, é do pai dela. Depois o resto fica mais fácil. Então vai pelo caminho certo, pelo caminho bíblico. Vai no pai. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus ama quando você acerta. Deus ama quando você está vivendo uma vida que agrada a Ele. Deus ama quando você está vencendo o pecado, quando você está escolhendo a Jesus. Deus ama isso. Mas existe uma coisa que Deus ama mais do que quando você acerta. É quando você confia no Filho. Quando você ama Jesus. Isso ganha o coração do Pai. Por isso, se você está aqui numa situação dessa, eu sei que assim como o Bernardo de Claraval falava assim, ao ouvir o nome de Jesus, o nosso coração se enche de doçura. Simplesmente o ouvir desse nome, nome que é sobre todo nome. Você ama Jesus? Os olhos do Pai, o amor do Pai estão sobre você. Você ama Jesus? Você quer agradar a Jesus? Você quer honrar a Jesus? Então existe graça e paz da parte do Pai sobre você. Existe uma coisa então, que Deus ama mais do que quando você acerta. Deus ama quando você confia em Cristo. Senhor Jesus, eu não queria ter caído nesse pecado de novo. Eu sei que isso entristeceu o seu coração. Mas eu confio em Jesus Cristo que morreu por mim. Eu confio na obra da cruz. Eu confio que Ele conquistou o seu favor. E ainda que eu esteja sujo pelo pecado, eu confio que Ele me torna limpo e aceitável para Ti novamente. Eu confio na obra de Cristo Jesus. Uau! Uau! Como isso move o coração de Deus. Como isso move o coração de Deus. Isso é lindo demais. Todas as coisas são novas. Porque elas são novas. Não existe mais ira, não existe mais culpa, não existe mais vergonha. Existe graça e paz. Por causa dessas coisas nós podemos saber que assim como Paulo experimentou essa graça, e ele estava numa situação pior do que a nossa, ele estava numa situação de ser opositor, de ser perseguidor da igreja, mas quando Jesus o encontrou, Jesus o chamou para cumprir um propósito. E é por isso que ele diz lá em 1 Timóteo, que ele fala: eu era o pior de todos os homens, mas Deus me salvou para mostrar para o mundo que não existe ninguém que está longe demais do alcance de Deus. Não existe ninguém que pode ser mais odiável a Deus do que eu era. E mesmo assim, Deus me amou e me alcançou. Então não me interessa o porre que você tomou. Nem sei porque eu falei isso, mas não me interessa o quão distante você acha que você está de Deus. Existe graça para você. Existe favor, existe graça, existe paz da parte do seu Pai e de Jesus Cristo para serem derramadas sobre você. Eu creio, meus irmãos, que nós teremos sábados poderosos nesse mês, nesses próximos meses. Eu creio que
nós vamos aprender tantas coisas profundas e maravilhosas. Mas eu quero começar declarando isso. Que Deus já fez novas todas as coisas. Que você já é herdeiro de tudo. Você está nessa posição elevada, você está em Cristo Jesus. E porque você está em Cristo Jesus, você é herdeiro, você é herdeira de todas as bênçãos. Mas você precisa estar em Cristo. Todas essas bênçãos, elas começam a ser operadas em nós, no momento em que nós nos entregamos a Ele. No momento em que nós confessamos que Ele é o Senhor da nossa vida, nós o recebemos em nosso coração, e nós confessamos o nosso pecado, nós declaramos o nome de Jesus, nós somos salvos por Ele. Uma obra começa a acontecer no nosso interior, que nos dá acesso a tudo isso. Nós vamos tomar a ceia do Senhor dentro de alguns instantes. E eu quero dizer para você o seguinte: se você já se encontrou com Jesus, se você já alguma vez levantou sua mão e recebeu a Cristo, você é filho. Você está assentado nessas regiões celestiais. Você é herdeiro de todas as coisas. Mas talvez você não esteja vivendo de modo digno desse chamado. Nessa noite nós vamos tomar a ceia. Ela vai ser distribuída, ninguém vai tirar a bandeja de ninguém, nós nunca fazemos isso. Mas se você já aceitou Jesus, já se batizou, eu quero convidar você a participar dessa ceia. Se você faz parte de uma outra igreja evangélica, mas você está em comunhão com a sua igreja, você é convidado a tomar a ceia juntamente conosco. Se você ainda não se batizou nas águas, mas você fez uma opção por Cristo Jesus, você se entregou a Ele, batize-se nas águas para você poder tomar a ceia também juntamente conosco. Porque toma da ceia aqueles que pertencem ao Senhor Jesus. O pessoal vai passar aí, vai distribuir o pão, o cálice, e você vai poder participar juntamente conosco. Você fala assim: puxa vida, mas minha vida não está legal, eu não estou bem, eu não estou vivendo uma vida que agrada a Deus. Peça perdão, ore a Deus, entregue seu coração a Ele, renove a sua aliança com Ele, mas não perca essa chance que Deus te dá hoje, de renovar a sua aliança com Ele. Enquanto a música tocar, pense em como você está, e pense naquilo que Deus quer de você. Lembre-se, Ele é o seu Pai, Ele não é um Deus distante, Ele não é uma divindade que está só interessada em punir, em vigiar, não. Ele é o seu Pai. Diga para o seu Pai: Senhor Jesus, eu preciso pedir perdão, eu preciso consertar a minha vida, consertar minhas atitudes, eu preciso do seu perdão. E Ele te ouve.
Alguém que ainda não recebeu os elementos, levante sua mão para nós podermos servir para você. Alguém? Na sua mão existe um pedaço de pão. Este pedaço de pão só está na sua mão porque um dia o Espírito Santo falou com você e você ouviu a voz de Deus te chamando de filho. E você se rendeu a essa voz. E você foi inserido, enxertado na família de Deus. Pense nisso. Que Deus predestinou você antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível em amor. Que Deus adotou você na família divina. E por causa disso você é herdeiro do universo. É isso que esse pão na sua mão representa. A palavra de Deus diz que Jesus, na noite em que foi traído, repartiu o pão. Tomando o pão, disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Em memória à morte de Jesus, que nos tornou um com Ele, que fez novas todas as coisas. Coma do pão. De semelhante modo, Ele tomou o cálice e disse: este é o sangue da nova aliança. Fazei isso todas as vezes que vocês beberem em memória de mim. Em memória de Jesus, participe do cálice. Senhor Jesus, nós nos unimos à oração que os nossos primeiros irmãos faziam quando participavam da ceia. Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Participa da nossa vida. Faz de nós o teu templo. Faz em nós a tua vontade. Porque assim como Paulo declarou: eu sou um apóstolo de Cristo Jesus, nós declaramos: nós somos Deus. Nada é mais definitivo sobre a nossa identidade do que o fato de que nós somos Deus. Nós somos Deus. Nós ansiamos pelo dia em que tiveremos face a face. E que tudo aquilo que nós conhecemos em parte, nós conheceremos plenamente. Tudo aquilo que nós não conseguimos entender, nós entenderemos. E a tua face, que nós hoje só podemos imaginar, nós veremos diante dos nossos olhos. Nós ansiamos por este dia, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor nos adotou na sua família. Porque o Senhor nos colocou em Cristo Jesus, nós habitamos neste espaço espiritual de autoridade, de perdão, de graça, de poder. Obrigado porque o Senhor derramou graça e paz sobre nós. Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai. Nós te louvamos, ó Deus, pela mensagem da tua palavra, por essas verdades tão profundas. E te pedimos que o Senhor, através do teu Espírito Santo, faça essas verdades se aplicarem ao nosso coração, criarem raiz, para que essas verdades se tornem não as verdades do texto, mas as nossas verdades pessoais. Nós oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de perguntar se nessa noite existe alguém aqui que ainda, ouvindo essa palavra, disse assim: puxa, eu ainda não tive essa experiência, eu não posso dizer que eu sou de Cristo, eu não estou em Cristo ainda.
será que isso pode ser verdade sobre mim? Se existe alguém aqui que nessa noite deseja entregar a sua vida a Jesus pela primeira vez, deseja dizer: Senhor Jesus, eu entendi que aqueles que se encontram contigo são diferentes e têm os seus pecados perdoados, e eu ainda não fiz isso. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, levante sua mão bem alto onde você está e eu quero orar com você. Existe alguém aqui? Deus abençoe você em nome de Jesus. Existe mais alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Levante sua mão bem alto. E este será o melhor dia da sua vida, porque os seus pecados serão apagados para sempre e você será parte da família de Deus. Quem aqui deseja fazer isso nessa noite? Levante sua mão. Existe alguém aqui? Mais alguém que deseja levantar a sua mão, receber a Cristo Jesus? Levante sua mão mais alto que você puder. Amém. Amém. Eu gostaria de convidar você que levantou sua mão, cara, quero te dar um abraço aqui na frente. Eu quero orar contigo. Glória a Deus. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Fica aqui rapidinho. Fica de pé aí no seu lugar. Eu vou fazer uma oração e talvez você não tenha levantado a sua mão, mas se você quer fazer essa oração, pode fazer aí no seu lugar também. E você repete comigo. Beleza? Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador e que eu preciso do Senhor. Nesta noite eu ouvi da sua graça, da sua paz, da sua paternidade, e eu preciso disso. Eu confesso que pelas minhas forças eu não posso fazer novas todas as coisas, mas eu creio que em Jesus o Senhor já fez isso, e eu confesso a Ele como Senhor e Salvador da minha vida, e eu sei que o Senhor está me perdoando e está me selando com o seu Espírito, me dando vida eterna. Eu me aproprio disso pela fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora o Espírito Santo habita em você. A sua vida nunca mais será a mesma em nome de Jesus. Amém. Pode voltar para o seu lugar. Glória a Deus ou não? Quero agradecer você por ter vindo aqui essa noite. Quero que você abra o seu coração para o que Deus tem para falar com você nos próximos sábados. Você tem um compromisso marcado com a palavra de Deus. E existem coisas maravilhosas que você vai aprender nos próximos sábados que vão revolucionar a sua maneira de se ver e ver a Deus e ver as pessoas. Quero orar mais uma vez, liberando uma palavra de bênção sobre você, sobre a sua semana, e pedir que você se aplique em buscar a Deus através da sua palavra. Pega Efésios, pega o capítulo 1, pega o capítulo 2 e começa a devorar, começa a fazer destes textos a sua oração, e eu não tenho dúvida que o Espírito Santo vai visitar você e vai te marcar. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite, Pai. Te agradecemos pela tua vida, te agradecemos pela tua sabedoria, te agradecemos pelo teu agir no nosso meio. Deus, nós recebemos essa palavra e nós vamos sair daqui cheios de convicção, ó Deus, de que o Senhor deseja falar conosco. E, ó Deus, nós estamos preparados para te ouvir. Faz uma revolução através da tua palavra na vida da tua igreja. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém.
que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso de Deus, o nosso Pai, a atuação do Espírito Santo seja com toda a igreja de Deus desde agora e para sempre. Amém e amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado e um aplauso forte a Jesus e vamos adorá-lo. Na escuridão, tua graça está. Não há como se esconder. Não vou negar o teu amar, incansável pra me ter. No limite em decepções, perdido em minhas emoções, mas teu amor me alcançou. Eu me entrego por completo, quero a vida que tens pra mim. O oásis nos espera, liberdade eu só tenho em ti. Eu livre sou, ulala, ulala. Ao me entregar eu livre sou, ulala, ulala. Ao me entregar eu livre sou. Ao me entregar eu livre sou. Quero te dar, eu não quero me deixar levar. Meu coração é teu, Senhor. Eu me entrego por completo, quero a vida que tens pra mim. O oásis nos espera, liberdade eu só tenho em ti. Eu livre sou, ulala, ulala. Ao me entregar eu livre sou, ulala, ulala. Ao me entregar eu livre sou. Ao me entregar eu livre sou. Por completo, quero a vida que tens pra mim. O oásis nos espera, liberdade eu só tenho em ti. Eu livre sou. Ao me entregar eu livre sou.